Boa noite. Damos início a mais um programa Negócios para todo o estado de Goiás, uma realização do CAED. E essa noite nós vamos dar início a uma série de entrevistas que vai abordar o tema Conhecendo as Esferas do Setor Público. Nós vamos falar desde a preparação de concursos públicos até conhecer um pouco dessas instituições. No caso de hoje, o TRE. Quem nos concede a primeira entrevista dessa noite é o juiz de direito, Dr. Adegmar José Ferreira, que é juiz do TRE. Fala sobre ficha limpa, fidelidade partidária e sobre a obrigatoriedade do voto. Na segunda entrevista é com o Dr. Nelson Carvalho, que é representante de uma grande instituição de ensino aqui no nosso estado, que fala como você deve se preparar para passar em concursos públicos. E nós temos também o nosso quadro Consultor Empresarial, com a Sádia da Única Consultoria Empresarial. E o lançamento do novo quadro Opinião, que vai até as instituições de ensino ouvir a sua opinião sobre os temas abordados no nosso programa. E eu quero aqui agradecer as empresas que investem e tornam o programa Negócio possível para todos nós. A primeira empresa que eu convido a se apresentar é a FlexBase, que constrói os melhores móveis para escritório. A Demaldo Construções personalizadas, para você que gosta de qualidade. Adras Hotel, o melhor lugar para se hospedar em Goiânia. Locagin, locação de máquinas e equipamentos pesados. Faculdade Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Construtora Consciente, construindo os melhores apartamentos para se morar. Primetech Computadores, especialista em informática. Fênix Painéis, tudo em comunicação visual. E Única Consultoria Empresarial, especialista em recrutamento e seleção, que juntamente com os nossos apoiadores, torna o programa Negócio possível para todos nós goianos. Nós vamos por rápido intervalo, vamos conhecer um pouquinho dessas empresas, em seguida iniciamos a nossa primeira entrevista dessa noite. Sai daí não. De volta com o programa Negócio para todo o estado de Goiás. Nós vamos entrevistar agora o doutor Adegmar José Ferreira, 58 anos, casado, 6 filhos, juiz da 10ª Vara Criminal e do Tribunal Regional Eleitoral, nascido na cidade de Santa Vitória, Minas Gerais. E é ele que vai responder as suas perguntas sobre eleições 2010. Doutor, obrigado por atender ao pedido do programa Negócio. E nós temos a oportunidade de explicar ao cidadão goiano sobre todas as dúvidas que estão sobre as eleições 2010, matar um pouquinho dessa curiosidade e, evidentemente, também apresentar essa estrutura, como funciona o Tribunal Regional Eleitoral. Boa noite ao senhor. Boa noite. Bom, a Justiça Eleitoral, de um modo geral, é uma justiça classificada no sistema jurídico brasileiro como uma justiça especial, ao lado da Justiça do Trabalho e da Justiça Militar. Por que especial no caso da Justiça Eleitoral? É a busca de assegurar à sociedade, ao cidadão, o direito de exercer, né, com toda a liberdade possível, com toda a segurança possível, o direito de cidadania, que é o direito de escolher o seu representante nos diversos cargos políticos da administração brasileira. Nós temos o melhor sistema eleitoral do mundo. E nós vamos entender isso por quê, né, doutor? Vamos matar um pouquinho da curiosidade. O sistema que vem desde 1932, já tem 78 anos. O que esse sistema tem de tão bom, de tão eficiente? Antes de nós aprofundarmos nesse sistema e respondermos as perguntas que foram feitas. Isso. Bom, a história da justiça eleitoral no Brasil ela é interessantíssima. Anterior a 1932, esse processo ele era regido, né, e controlado pelos próprios poderes políticos, né, não só no âmbito municipal, estadual e federal. As câmaras municipais, as assembleias legislativas, né, decorrência da consequência da Revolução de 30, Getúlio Vargas assumiu o poder. Uma das primeiras providências de Getúlio foi sistematizar, criar uma justiça eleitoral que, na visão dele, né, e o povo, a sociedade clamava por uma justiça eleitoral mais eficiente, menos parcial, E aí, então, instituiu-se no Brasil o primeiro Código Eleitoral. Criou-se essa estrutura que foi evoluindo, foi se adequando, que é a estrutura que nós temos hoje da Justiça Eleitoral, que é realmente considerado um dos melhores sistemas hoje do mundo. No passado, nós tínhamos o chamado voto cantado, com cédula de papel. O eleitor votava com a cédula de papel. A urna, na verdade, era um pequeno saco de lona, né, com um sistema de segurança razoável. E então o eleitor votava ali. E aí surgiu a figura da urna eletrônica, certo? E que foi um grande avanço, certo? E o sistema está sendo aprimorado cada vez mais. Doutor Adegmar, nós estamos vivendo um momento aí de uma grande discussão, que é a questão do surgimento do termo ficha limpa.
E algumas pessoas defendem como bom, outros como ruins, outros de forma injusta, outros desacreditam desse sistema. Acreditam que pode ser mais uma lei que vai vir simplesmente para ocupar o espaço e vai passar despercebido. Nós queremos ouvir a opinião do senhor sobre essa lei ficha limpa. Ela será considerada um divisor de águas, certo? No sistema político brasileiro. Certo? Por que um divisor de águas? Primeiro que essa lei ela tem origem, certo? Numa iniciativa popular, certo? Ela decorre de uma emenda popular, certo? Em que se colheu quase 1.500.000 assinaturas. O limite é 1 milhão de assinaturas. Chegou-se a quase 1.500.000 de assinaturas, certo? Essas pessoas que assinaram essa emenda de natureza de iniciativa popular são pessoas, a exemplo de muitas outras que não subscreveram a medida, a proposta, ávidas, né? Ávidas por seriedade, certo? No trato da coisa pública. Então, eu tenho que esta lei, certo? Ela não veio apenas para marcar uma certa presença e depois desaparecer. Ela veio para ficar. Está nos parecendo ainda que o próprio Tribunal Eleitoral ainda está um pouco perdido com a clareza dessa lei, de que forma julgar, né? As pessoas, vários candidatos às vezes vão à TV e condenam essa lei porque o mesmo peso não está sendo usado para 2 julgamentos. Ainda não está faltando um pouco de clareza nisso, doutor? Eu acho, falando no caso do nosso tribunal aqui, né? Nosso tribunal tem sido bastante coerente nos seus posicionamentos. Para você ter uma noção, dos 76, né, das 76 pedidos, né, de impugnação de candidatos em função das mais diversas irregularidades, prestação de contas, né, junto aos tribunais de contas dos municípios, Tribunal de Contas do Estado. Desses 76 que foram indeferidos, né, nós tivemos, na verdade um pouco mais, 78, nós tivemos apenas 2 que caminharam em direção diferente. Então eu não vejo, né, que esse resultado importa em dizer que o Tribunal Regional Eleitoral estaria ainda perdido. Eu diria o seguinte, que em algumas questões mais controvertidas, mais polêmicas, e a questão de interpretação, né? Cada magistrado faz a sua leitura, né, e faz a sua interpretação. Aí sim, eu acho que vai demorar um tempinho para o TSE e o próprio Supremo Tribunal Federal sedimentar os seus posicionamentos em relação a essas questões polêmicas, né? A Justiça não teria como, às vezes, impedir que um candidato que já foi condenado, cassado, julgado, impedisse de colocar o nome dele à apreciação do eleitorado? Nós temos visto pessoas aqui que já foram condenadas, já foram cassadas de eleições e continuam ainda fazendo campanha. Não, isso não é possível. A sua pergunta é muito interessante e ela vai, com certeza, vou tentar esclarecer ao eleitor, de um modo geral, essa questão. A sociedade como um todo. As pessoas não leigas, né, e é óbvio que é mais do que razoável que elas não entendam isso, elas não sabem o que é a garantia da chamada coisa julgada, certo? O que significa coisa julgada? É uma certa situação posta em juízo, em discussão, em debate em juízo, para ser decidido, ela é decidida e aí então começam a operar os chamados graus de jurisdição, né? Decide-se em primeiro grau, a parte, ela tem direito, a parte perdedora, a parte sucumbida, ela tem direito de recorrer a uma instância imediatamente superior. Então, enquanto não esgota todos esses graus de jurisdição, a pessoa, ela é considerada, certo? Presumivelmente inocente em relação àquela situação, presumivelmente inocente. Só que a lei complementar federal, número 135, a chamada Lei da Ficha Limpa, ela veio e diz o seguinte, olha, vamos estabelecer um limite. O limite é o seguinte, ser o candidato julgado por um órgão colegiado, certo? Independentemente do grau, foi julgado por um órgão colegiado em matéria de elegibilidade, certo? Deve ser considerado, sim, como inelegível. Certo? Por quê? Porque a lei ela colocou isso como um requisito, certo? E não como pena, uma condição para ser candidato, e não como pena. Aí o argumento dos candidatos, e principalmente dos advogados que os representam, é o seguinte, não, mas aí ele estaria sendo penalizado antes de esgotar a última instância, que seria o Supremo Tribunal Federal. Bom, aí surge então a questão. Alguns juristas, certo, ficam, né, com a interpretação
ou melhor, interpretam, né, de que deve-se obedecer o princípio da coisa julgada. Ou seja, enquanto não chegar ao Supremo, enquanto não esgotar todos os recursos, não pode considerar aquela pessoa inelegível. Só que a lei, ela traz, certo, de forma clara, e o TSE decidiu aqui do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por 5 votos a 2 também, nós decidimos nesse sentido de que não há que se falar, certo, em questão de coisa julgada. Há que se levar em conta o que a lei diz expressamente. Uma vez julgado por um órgão colegiado, e aí o que ocorre? O Tribunal de Contas dos municípios, o Tribunal de Contas do Estado é um órgão colegiado, eles só decidem colegiadamente. Doutor Adegmar, nós recebemos muitos e-mails que pediram para que as pessoas que já passaram por um concurso público, já conhecem a estrutura, deixassem um conselho a todas as pessoas que estão se preparando para um cargo público. Eu me sinto, assim, modéstia à parte, bem à vontade para falar sobre essa questão, porque eu prestei ao todo, ao longo da minha atividade, da minha carreira, 12 concursos públicos. E também na condição de professor, eu sugiro aos jovens que queiram fazer carreiras, né, públicas, que estudem bastante e enfrentem realmente os concursos públicos, porque, de um modo geral, vale a pena. Os atos preparatórios para o concurso público, na verdade, requer muito do candidato, dedicação, acima de tudo, disciplina, né? Ele tem naturalmente que estar em boas condições de saúde, físico, mental, para ter uma produtividade acadêmica nos estudos satisfatória, né? Escolher uma boa bibliografia, certo? Bons autores da temática objeto do concurso, vai ser cobrado no concurso, né? Ele deverá procurar um local ideal para suas pesquisas, para os seus estudos, o ambiente em si, bem iluminado, bem ventilado. Se nós falamos um pouquinho de concurso público e exploramos o doutor Adegmar José Ferreira, que é juiz do TRE. E nós vamos lançar um quadro novo hoje, que é o quadro Opinião. Nós vamos abrir um espaço para os acadêmicos de várias universidades, faculdades, poderem participar do programa Negócio. Falar um pouquinho de economia, de política, falar um pouquinho de mercado, tirar dúvidas e deixar aqui também a sua opinião registrada. Eu acho que o candidato político ele tem que ser fiel, principalmente ao eleitor brasileiro, que teve confiança de votar nele, cumprir as funções que são desempenhadas, né? Pelo menos na risco, na lei. Tem que ser fiel às propostas e às funções que eles têm que ser desempenhados na política, não ao partido, porque se for fiel ao partido, vai só os interesses políticos, não da sociedade brasileira. Olha, eu acho que é uma grande conquista, né, dos brasileiros, porque foi feita uma manifestação, foram mais de 2 milhões de assinaturas pela internet e tal, foi toda uma manifestação mesmo de todos os brasileiros, mas eu acredito que não precisaria da lei da ficha limpa se na hora de votar as pessoas soubessem escolher realmente os bons candidatos, porque aí não precisaria da lei ficha limpa para barrar a candidatura deles novamente. Acho que é necessário, sim, nós pesquisarmos o histórico dos nossos candidatos, analisar com calma e pensar realmente se o nosso voto é válido ou não. No caso, eu ainda não escolhi meu voto, né? Eu sou contra o voto obrigatório no país, porque para mim isso não é democracia. A gente teria que ter o direito de votar livremente.